Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao treinamento FastM. Meu nome é Gisele, eu sou enfermeira da CPCIRAS e hoje vou apresentar para vocês o novo protocolo de sepse do CAISM. A minha apresentação ela é focada na atuação da equipe de enfermagem. Quero começar conversando com vocês sobre o protocolo anterior, né, para dar uma contextualizada, né? Há 9 anos foi iniciado o Pense Sepse, né, aquela folha verde, algumas pessoas mais antigas vão se lembrar, né? O Pense Sepse, ele foi importante para eleger aí os critérios mínimos para se abrir um protocolo de sepse e as primeiras atitudes importantes também, como coletar hemoculturas, infundir antibióticos, iniciar a ressuscitação volêmica. Porém, a extinção dele criou-se, né, trouxe a necessidade de instrumentalizar o fluxo novamente para gerar indicadores, né? Os indicadores, eles são importantes para rastrear os resultados do atendimento e tentar identificar possíveis falhas e, com isso, ajuda na tomada de decisão em relação aos problemas, né? Ou também identificar as melhorias. Nesse sentido, desta vez optou-se pelo FastM. O FastM ele foi elaborado por um professor da Universidade de Liverpool, porém ele trabalha no Malawi, um país pobre na África, e no estudo original dele, ele incluiu apenas mulheres gestantes e puérperas num contexto de quadro séptico. Então, ele elegeu ali atitudes mínimas que se deve ter no atendimento à sepse ali nas gestantes e puérperas para se poder atender melhor. Então, ele obteve bons resultados com a FastM. Este protocolo tem sido reaplicado em outros lugares, assim como a gente está fazendo aqui no CAISM, porém aqui nós vamos utilizá-lo para todas as pacientes, né? Não só para gestantes e puérperas. Oncogineco também, só não vamos utilizar para UTI neonatal e para pacientes em cuidados paliativos, em cuidados de fim de vida, né? Que aí a intenção não é prolongar o sofrimento, não é realizar reanimação. O FastM aqui no CAISM também, ele vem com um certo upgrade, né? Lá no Malawi as condições são mais escassas, mas aqui nós temos antibióticos de amplo espectro, não faltam, né? Temos análises microbiológicas, então o nosso FastM aqui ele vem com um upgrade, mas no bom sentido, assim, adaptado para a nossa realidade, né? E como que um protocolo sepse ele é startado, ele é disparado? Quando alguém, ali numa avaliação, numa aferição ali rotineira de sinais vitais, acaba identificando, né, uma febre, que não estava ali antes, uma taquicardia, uma taquipneia, né, e o ponto que inicia é uma comunicação, né. Quando alguém suspeita de sepse, deve avisar a equipe imediatamente. Parece simples, né? Mas a comunicação em equipe ela é essencial. Parece óbvio, parece muito simples, mas a alertar a equipe ajuda todos a se organizarem para atender uma intercorrência, algo que não estava programado naquele plantão. Se, por exemplo, o médico ele te dá um FastM, né? Ele suspeita de sepse. Então, ele abre o FastM, ele faz a prescrição de antibiótico e ele vem te entregar os papéis e fala, ó, aquele paciente é protocolo sepse, né? Porém, nesse tempo em que ele estava preenchendo o protocolo e fazendo a prescrição, era um momento em que você já poderia estar se organizando dentro da sua rotina, porque nós da enfermagem temos a nossa rotina dentro da unidade, né? E com isso você ter coletado já a hemocultura, ou já colocado o paciente monitorizado, coletados os exames laboratoriais, para poder buscar o antibiótico na farmácia, né? Então, assim, houve ali uma perda de tempo essencial, e tempo a gente vai conversar mais aqui, é algo fundamental no atendimento a paciente séptico. Então, para quem suspeitar de sepse, tem que alertar a equipe para todos se organizarem na medida do possível, para, claro, dar conta das coisas que tem que fazer, mas também atender a intercorrência, né? E parece simples, mas coisas óbvias num atendimento são deixadas para trás, devido a uma comunicação ruim.
né? Então, dizer e redizer são atitudes que podem ajudar. Afinal, a gente não está o tempo todo 100% com a nossa atenção maravilhosa, né? Então, dizer, facilitar aí a comunicação com a equipe é um instrumento muito importante. Mas cansa, né? Cansa dizer o óbvio, cansa dizer as coisas várias vezes, né? Mas não tem muito jeito. Tem que ser dita. E aqui no CAISM, os alunos, eles são realidade, não tem jeito, né? É um hospital-escola. E trabalhar no hospital-escola é repetir as coisas 1000 vezes todos os anos, né? Quando uma equipe já estava acostumada aos processos, acaba o ano, acaba o estágio, vem outra turma que vai começar tudo do zero e você vai ter que repetir as mesmas coisas sempre, né? É cansativo, mas é importante ter essa consciência que não podemos desanimar frente à educação de quem vai cuidar da gente no futuro. Se um residente ou qualquer outra pessoa da equipe suspeitou de sepse e não comunicou, precisamos educá-lo, né? Precisamos falar, avisar, né? Colega enfermeiro, médico, interno, olha, toda vez que você suspeitar de sepse, você precisa nos avisar imediatamente para não perdermos tempo no atendimento a esse paciente. Ainda na linha da comunicação, quero destacar aqui a importância da relação enfermeiro-técnico de enfermagem, né? Onde o enfermeiro ele não consegue estar em todos os locais, à beira-leito de todos os pacientes, né? E ele fica sabendo da maior parte das coisas através dos técnicos de enfermagem, que são os olhos do enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele reporta uma série de coisas para o enfermeiro, e à medida que o enfermeiro ele trabalha com esses dados, ele vai fazendo mentalmente, né, um julgamento clínico ali das prioridades que ele precisa ver. Então, tal paciente vai abrir o FAST-M, tal paciente estabilizou, esse aqui é o centro cirúrgico está chamando, e com essas informações ele vai organizando o plantão. Por isso que a comunicação, ela é uma ferramenta muito importante na equipe de enfermagem. Temos que valorizar essa comunicação dentro da nossa equipe. Mas, às vezes, num plantão caótico, né, nós somos humanos, né, e às vezes ficamos confusos mesmo, né. E num plantão assim, que tá caótico, você tem que fechar balanço, levar hamper, fazer sua anotação, eis que aparece alguém taquicárdico, febril, taquipneico, né, e aí acaba bagunçando tudo mais ainda, né. E o que eu quero dizer, o que eu quero suscitar com essa reflexão? É que deve haver uma parceria dentro da equipe para atender as prioridades do plantão, né? A rotina é importante e ela tem que ser feita, mas ela não pode estar acima de um atendimento que, se demorar, vai piorar a condição do paciente. Então, se identificou, tem que avisar, né? Porque se você vai estar muito ocupado, fechando o balanço, alguém pode estar um pouco mais tranquilo e já ir preenchendo o instrumento, ou funcionando, ou bipando o médico, né? Então, assim, por isso, a ferramenta da comunicação, ela é essencial. Como manejar assim que suspeitar, né? O pacote da primeira hora. O FAST-M, ele é um protocolo que ele dura 1 hora, tá? A partir do momento em que se atende, né, em que se suspeita, você vai preenchê-lo ali dentro da próxima hora e vai deixar ali depois no acrílico ali da sua unidade para a gente da CPCIRAS recolher posteriormente, né? Caso o paciente seja transferido antes disso, né, por exemplo, identificou-se que ele está evoluindo muito grave antes da primeira hora, né? E em 15 minutos, em 20 minutos já surgiu o leito ali na UTI, a equipe está disponível para levá-lo, então aí o FAST-M vai junto, né, porque vai estar dentro dessa 1 hora. Mas vou discorrer aqui para vocês, então, o que o FAST-M traz. As intervenções imediatas, então, deve ser a punção dos 2 acessos venosos calibrosos, né, ali na medida do possível, a coleta de hemocultura antes do início do antibiótico, tá?
tem que ser feito antes do antibiótico, porém sem atrasá-lo, né? A coleta de exames, né, gasometria arterial com lactato, iniciar a antibiótico terapia depois já de ter coletado a hemocultura e fazer a ressuscitação volêmica com os cristalóides, que vai ser orientado pelo médico de acordo ali com a condição do paciente, né? Ou ringer lactato ou soro fisiológico. E a cada repique ali, né, de soro de expansão volêmica, tem que se auscultar o paciente à exaustão, né? Tem que se escutar antes e durante a infusão de cristalóides, né? Enfermeiro, médico, enfermeiro, não perca a oportunidade de auscultar seu paciente. Você não vai querer, além da sepse, uma outra intercorrência como a edema agudo de pulmão, tá? Então, é necessário auscultar os pacientes aqui. No CAISM temos as gestantes, né, que são hipervolêmicas, então tem que se ter um critério muito rigoroso para poder infundir soro nelas. E também pacientes oncológicas, não raro estão anêmicas, e a anemia é algo que auxilia na questão de extravasar o líquido para o terceiro espaço, e aí também acaba podendo fazer um edema agudo de pulmão. Nesse pacote da primeira hora, além da coleta de hemocultura, início dos antibióticos, ressuscitação volêmica, tem que se preencher o FAST-M, né? O FAST-M, ele tem essa carinha aí, tá? Ele tem essa carinha aí. Vou aqui comentar com vocês brevemente aí cada letra do FAST-M, tá? O cabeçalho dele aí tem aí a questão da etiqueta, do HC. O que eu quero pontuar aqui para vocês de diferente é o horário, data e horário do atendimento. Então, se você está no PA, sua triagem começou às 15 horas, né? Mas aí durante o atendimento, ou de repente não foi você, foi o médico lá na frente que suspeitou de sepse às 15h30. Então, a suspeita foi feita às 15h30, né? E o horário do pacote, ou seja, de iniciar volume, coletar os exames, foi feito às 15h40, né? Um exemplo. A partir do momento do horário da suspeita de sepse, que o médico, né, vai indicar o antibiótico, o ideal é que o antibiótico ele inicie dentro dessa primeira hora, tá? O ideal. Aqui embaixo, né, dos horários, você tem aí os sinais vitais, né, que trouxe essa suspeita de sepse para você, né? Tem aqui também os leucócitos, mas aí os leucócitos pode ser num segundo momento, e a impressão clínica, né? Uma infecção do trato urinário, o médico vai colocar, ou uma sepse pulmonar, né? Cabe a nós da enfermagem colocar ali os sinais vitais e não esquecer da frequência respiratória, tá? Aqui os exames que o médico vai solicitar, então, globais, a gasometria, colocar ali o horário em que foi realizado o acesso venoso, a coleta dos exames também é importante. Você vai ver que neste protocolo, em vários campos, é solicitado o horário, tá bom? Porque a gente está falando muito de tempo, né? É uma das coisas que a gente quer analisar. E aí nós vamos para as letras. O FAST-M, diferente de alguns bundles, né, por exemplo, de trauma, que tem o ABCD do trauma, em que a letra A é mais importante do que a B, né, você tem que resolver primeiro a letra A para depois ir para a letra B. O FAST-M, ele não é assim, tá? As coisas acontecem simultaneamente. Então, por exemplo, se você estava ali junto do médico, ou do enfermeiro, ou enfermeiro e técnico, que seja, onde houve essa suspeita de sepse, nada impede de você, já está ali no M, né? Ah, tá aqui, eu já vou posicionar, monitorizar, vamos bipar o médico, e aí ele vai vir avaliar, nós vamos funcionar, né? Então, assim, as coisas acontecem simultâneas, uma letra não tem que vir antes da outra, tá? Porém, elas norteiam as atitudes que tem que ser tomada. Então, F de fluidos, né? O A de antibiótico, e assim eu vou comentar as outras também. Então, nos fluidos, então, tem que garantir o acesso, né, calibroso, né, e manter um alvo ali da PAM, da pressão arterial média, acima de 65, né. Aí você diz assim, mas
se você está com a pressão arterial invasiva, isso é muito fácil, né? Mas às vezes você está ali no manguito comum, não tem um monitor disponível, ela é muito fácil de ser feita para guiar seu raciocínio, tá? É apenas você pegar 2 vezes a pressão diastólica, somar a pressão sistólica e dividir por 3. Então, eu coloquei aqui como exemplo um 9/6, né? Uma pressão 9/6. Então, a pressão sistólica é 60, a diastólica é 60, então 60 mais 60, né? 2 vezes a diastólica mais a sistólica, então mais 90, vai dar 210. 210 dividido por 3 dá 70 milímetros de mercúrio, então a PAM é de 70. Então, vocês verem, mesmo quem tem uma pressão arterial baixinha, né? 9/6, tem uma PAM boa, né? Uma PAM que dá para perfundir aí cérebro e os outros órgãos, uma PAM de 70, né? Ou seja, quem está com uma PAM abaixo de 65 é porque a condição está grave. Então, atitudes da letra F. Então, garantir o acesso calibroso, né? O acesso venoso, administrar aí a infusão de cristalóides conforme a orientação do médico, né? E o alvo sempre vai ser a PAM, né, de manter ali ela acima de 65. Tá ali infundindo soro, o médico viu que não tá melhorando, não tá respondendo rápido, ele vai querer iniciar noradrenalina periférica, porque o paciente está muito grave e já tem sinais de gravidade e até passar o central talvez não dê tempo. Quero frisar com vocês para vocês serem muito criteriosos em relação à administração de noradrenalina por via periférica, né? Tem que garantir que esse acesso está maravilhoso, está pérvio, muito bem fixado, né? Para não ocorrer o risco de extravasamento. Não adianta o paciente sobreviver de sepse e depois ter ali uma lesão importantíssima, que lesões por extravasamento de noradrenalina são lesões importantes, né? E ali acarretar dor, outras infecções, né? Então não adianta. Então, sejam muito criteriosos quando precisar entrar noradrenalina no acesso periférico. E além de ser acesso exclusivo, né? Na letra A, então, administração de antibióticos, né, que o médico vai prescrever. Tem aqui, de novo, data e horário aí da administração, tá? Caso não dê para administrar, vocês vão ver que tem um campo aí, se o objetivo não for atingido, relate o motivo, né? Por exemplo, pode acontecer, não sei, o antibiótico não chegou no horário, ou está em falta, ou, bom, enfim, não sei do que pode acontecer, mas vocês podem estar relatando ali o motivo de não ter entrado o antibiótico. Lembrando aqui, ele tem um lembretezinho que o ideal é entrar até 60 minutos da suspeita de sepse que a gente viu lá em cima. O controle do sítio primário da infecção, tá? Então, vai ter ali a coleta de hemoculturas, né? 2 amostras aí, aeróbios e anaeróbios, para poder fazer essa confirmação laboratorial, né? Controle da fonte de sepse materna, e não só na materna, né? Ela é determinante do sucesso do tratamento. Considerar a necessidade de eliminação de produtos retidos da concepção, então aí pode ter aí algumas condutas obstétricas, né? Remoção de dispositivos invasivos suspeitos de foco da infecção, isso independe de ser gestante ou não, né? Então, ali se tem um catéter infectado, uma sonda, né? Laparotomia exploradora para casos de suspeita ou confirmação de abscesso intraabdominal, por exemplo, né? Drenagem de coleção, então, o abscesso sempre tem que ser drenado para poder fazer esse controle do sítio. E aqui vocês vão observar que tem aí um campo para colocar os resultados de exames, né, de gasometria e outros exames também para dizer quais que o médico pediu, né, TTPA, ureia creatinina, globais, gasometria, né.
Gasometria com lactato alterado, ela precisa ser reavaliada ali, né, dentro de 6 horas. Então, é importante também isso deixar registrado. A transferência. Transferência segura para o paciente, né? Então, assim, a partir do momento em que se observou que o paciente precisa ser transferido, tem que se colocar ali também o campo da hora que essa necessidade foi verificada. Verificou-se que precisa transferir o paciente às 8h30 da noite. A hora em que foi solicitado, vamos supor, para UTI no caso, foi solicitado às 20h45. A hora que o paciente vai sair da sua unidade para ir até lá, às 21 horas, por exemplo. Isso também é importante estar registrado para a gente conseguir entender esses momentos, né? E o quanto isso influencia no atendimento ao paciente que está gravemente acometido aí por uma infecção. E lembrando, qualquer transferência só pode ocorrer com o paciente estável. Não adianta o paciente estar instável, porque se você transportá-lo, há um risco de parada ali no meio do caminho e vai ser mais prejudicial. A estabilização, então, deve ocorrer no local primário, né, no local de atendimento primário ali intra-hospitalar, e o paciente sempre tem que estar acompanhado pelo médico. A monitorização desse paciente. Então, vocês têm aí na unidade de vocês o MIOS ou o MIAUS, aí a tabela, né, de gravidade, né, o score. Podem e devem iniciar, tá? Esse protocolo, esse score vai ficar aí na pasta do paciente, o FastM a gente vai recolher, né? Mas essa informação talvez seja duplicada, né? Porque você vai fazer um MIOS, um MIAUS, e vai colocar também aqui o horário e o sinal vital que foi verificado, né? Então, o ideal é que seja a cada 30 minutos ou menos, se for necessário, tá? O alvo é evitar atraso de tomada de decisão por deterioração clínica. Então, ali, como eu falei da PAM, você está infundindo 500 ml de soro, a PAM não está respondendo, então não adianta deixar dali 2 horas você ver o sinal vital e ver que a PAM continua 60, né? Então, tem que se ver de 30 em 30 minutos ou menos. Se o paciente não estiver respondendo, é porque a gravidade está importante. Para gestantes também, importante monitorizar o feto, né? E conduzir a ressuscitação, como eu já falei, a ressuscitação volêmica pela PAM. Vocês viram aqui que a gente falou bastante de tempo, né? O tempo, ele, na obtenção de cuidados adequados, ele é um fator mais importante relacionado às mortes por sepse, né? Seja materna ou qualquer outra. Às vezes, o paciente, ainda bem, a gente não tem aqui muitas infecções hospitalares, a maioria vem de casa. E às vezes o paciente está com uma infecção em casa, mas ele, porventura, ele não quer vir no hospital, né? Há essas pessoas. Ou ele quer vir, mas não tem quem traga. Então, precisa esperar passar o ônibus das 5 da manhã, né? Então, assim, até a gente não sabe as condições em que as pessoas chegam aqui, então, até ela chegar no seu local de trabalho para ser avaliado por alguém que pense sepse, pode ser tarde demais, né? Então, por isso que quando se suspeitar de sepse, você não sabe o quanto que aquele paciente estava ali com uma infecção deteriorando o organismo dele. Então, há uma necessidade, e isso não quero dizer que tem que sair correndo quando se abrir um FastM, não é isso, tá? É necessário ter concentração, saber o que está fazendo, comunicação efetiva, uma série de coisas, mas agilidade, não posso deixar de falar, é algo que é trazido por todos os autores que falam de sepse, que o tempo, ele é determinante no sucesso do paciente com sepse, né? Então, se você pensou que pode ser sepse, o atendimento, ele precisa ser o mais ágil possível. O tempo, ele é importante não só na sepse, né? Quando você vai ver infarto, então, tempo é miocárdio, né? No AVC, tempo é cérebro, né? O tempo, ele é ideal, quanto mais rápido, né? Em qualquer situação de atendimento na área de saúde. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês isso aí, no sentido de organizar o plantão de vocês, mas sem deixar de atender o paciente na lista de prioridades
para essa sepse não chegar ao ponto de vir a estar num ponto irreversível. É isso que eu queria dizer para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido, tá bom? Dúvidas, mandem aí nos nossos e-mails, tá? A vocês aí, equipe da manhã, da tarde, da noite, tragam dúvidas, compartilhem experiências, tá? Em momento oportuno, passaremos para você os resultados desse novo instrumento. Qualquer instituição aí séria precisa ter bundles, né, de sepsis e entre outras comorbidades, outras patologias. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído. Em nome da equipe da CP Ciras, obrigada pela sua atenção.